diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, falou, depois desse sorteio da Copa do Brasil, que o clube trabalha por um acordo com o Rayhan até 2028. A expectativa é que a renovação seja concluída nas próximas semanas. O corre tem que ser esse, né? O Messi já renovou até 2028, o Rayhan também está caminhando para isso. 2 canhotos de extrema habilidade. Olha inclusive. só, Lucas Pedrosa. Cara, é mais ou menos isso, cara. Não que o Rayhan vai ficar até 2028. Não vai. O Rayhan não fica até 2028 no Vasco, mesmo que o Vasco consiga a renovação. É uma questão para você aumentar a multa, se proteger e valorizar o Rayhan. Sim. Aumentar o salário dele, porque ele merece. O Rayhan hoje é um jogador que é decisivo dentro do futebol brasileiro e ele merece estar entre os maiores salários do elenco do Vasco da Gama. Então acho que é uma renovação muito bem feita, caso seja concluída, e está bem avançada, até porque o Felipe e o Pedrinho não é só uma questão do Admar com a diretoria e com os empresários do Rayhan. O Felipe e o Pedrinho têm uma relação muito próxima com o Valquimar, que é o pai do Rayhan. Eles jogaram juntos, eu até estava com o Odivan também jogou junto com o Valquimar. O Valquimar é Vasco demais. E ele é um cara que passou isso pro Rayhan, o Rayhan também é Vasco demais, e essa negociação, ela está sendo feita justamente por toda a gratidão do clube com o jogador e do jogador com o clube. Então acho que é uma questão de tempo realmente para ele ficar. Se vier uma proposta no final do ano, aí vai depender do que vier, de valor, de mercado, para onde o Rayhan vai, porque eles não querem errar para onde o Rayhan vai, ou eles não querem que o Rayhan bata lá e volte para o futebol brasileiro, eles querem que o Rayhan tenha um planejamento de carreira que ele merece, com o grande potencial que ele tem. Então, é uma coisa que só o tempo vai definir, mas o mais importante é o Vasco se proteger e também valorizar o Rayhan, porque ele merece. Ô, Vene, eu vejo no Rayhan agora a equalização do perfeito de um garoto da base no profissional, né, de uma forma tão pertinho. E aí talvez quem assiste a gente tem familiar que joga na base, tem criança que está subindo, enfim. Porque quando você tem um garoto que está subindo da base para o profissional, já está acontecendo essa transição, esse é um momento mais delicado da vida daquele atleta que dedicou toda a infância dele para jogar futebol. E aí, às vezes, na hora da troca, que você vai para o profissional, você pega um treinador que te bota fora de posição. Você pega um treinador que não entende você, às vezes não tem paciência com você, ou a torcida, ou a própria diretoria, enfim. O que tem o Rayhan? Olha o cenário do Rayhan. Como ele cresceu com quem? Com a chegada do Diniz. Ou seja, ele é completamente equalizado com as palavras do Diniz e o Diniz tem essa preocupação com o garoto. O garoto que tem qualidade, é incontestável. Aí ele tá à vontade para jogar, jogando onde ele se sente bem. E aí, mais do que isso, você pega um presidente que se dá bem com o pai do jogador, que tudo faz sentido para eles, porque todo mundo ali é Vasco, o Vasco é a vida de todo mundo, do menino também. Então vira um cenário perfeito para a gente ver uma performance tão bela que tem sido as performances do Rayhan nos últimos jogos nessa temporada. Perfeito, e eu vejo muita gente tratando o Rayhan como promessa. Ele não é promessa, ele já é realidade no futebol brasileiro. Inclusive a gente debate aqui se ele deveria ser convocado ou não, se ele estaria na mira do Ancelotti ou não. É óbvio que é um jogador que tem que estar no radar, mas é um jogador pronto já, pronto para poder desfrutar do bom futebol dele, e foi exatamente o que você mencionou aí, o cenário é perfeito para ele. Ele tem uma base familiar, bons empresários, tem uma diretoria que conhece não só o jogador de muito tempo, desde os tempos da base, mas também conhece os familiares, o pai dele. Então, assim, é um cenário perfeito. E tem o Fernando Diniz, cara. Se o Fernando Diniz ele tem uma virtude, a virtude dele é conseguir potencializar os jogadores. Ele dá coragem aos atletas, ele sempre fala sobre isso e todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. E o Diniz fez isso com o Rayhan. Sem sombra de dúvidas, é o jogador que mais cresceu desde quando o Diniz chegou ao Vasco da Gama. E esse garoto ele tem tudo para ter muito sucesso na carreira dele, que sirva de exemplo para outros atletas que são da geração dele e não estão sabendo aproveitar o bom momento. Porque além disso tudo, às vezes o menino está se dando bem com o treinador, o garoto é bom, mas aí na parte da burocracia, ninguém está brigando por ele não está sendo reconhecido. Quantas vezes a gente falou aqui do João Gomes, claro, que era o garoto que era a alma do Flamengo, como que salvou o Flamengo, e ele tinha um salário muito, muito, muito diferente dos demais. E aí a gente falou, gente, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Quer dizer, ele teve a mental muito forte de continuar performando mesmo se sentindo injustiçado. E aí, além disso tudo, a gente ainda tem hoje uma diretoria que está cuidando, porque quando renova o contrato, como o Pedrosa explicou, gente, você tem que subir o salário do jogador, que ele merece.
você aumenta a multa dele. Se alguém vier comprar, ele vai sair no valor que o Vasco merece, que ele merece. Então tá tudo muito positivo pro Ryan, ô Pedrosa. E o Ryan é fruto disso tudo, porque o Ryan é profissional, o Ryan ele tem uma família boa que dá suporte para ele, o Ryan treina igual um cavalo todo dia, 2h30, 3 horas. Teve até uma declaração do Diniz que o Ryan, no segundo tempo, ele falou que sentiu a coxa. Aí o Diniz falou pra ele, sentiu a coxa? Mas você só sai daí morto do campo do jogo contra o Fluminense. Porque é isso, cara, o cara se supera. Com o Fernando Diniz, o cara se supera. E tem um outro cara também que é muito importante nesse crescimento do Ryan. O Ryan até chegou com a camisa dele no treino no dia seguinte, na terça-feira, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chama o Ryan de joia. Ele não chama o Ryan de Ryan, chama o Ryan de joia. E o crescimento do Ryan ao lado do Felipe Coutinho, que é um jogador que passou por isso tudo. Sim. Tudo que o Ryan tá passando hoje em dia era o que o Felipe Coutinho passava lá em 2009, 2010. Era encarado como grande joia do futebol brasileiro, jogava muito, acabou sendo vendido para um grande do futebol europeu e fez uma grande carreira dentro da Europa. Então o Coutinho também é um cara que consegue dar não só a sensação do que é o Vasco para esses garotos, mas também ajudar nesse crescimento de carreira, nesse momento de virada de chave, que é muito importante para um garoto tão jovem e talentoso como o Ryan. Inclusive, Fernando, vale parabenizar o Ryan pela postura que ele teve pós-discussão com o Fernando Diniz na beira do gramado. Porque eu vi muita gente duvidando de como seria o Ryan depois desse episódio. E o Ryan tratou com uma certa naturalidade que todo atleta tem que tratar. Ele viu o treinador dando dicas para ele na beira do gramado, bater o boca e vida que segue. O Fernando Diniz só quer vê-lo crescer. E é assim que tem que fazer um bom atleta com um bom mental. E aí, nesse confronto aí, a gente já trouxemos aí os sorteios do Fluminense e do Vasco. Falando em Fluminense, o volante Nonato